Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula é a aula de número 7, o objeto de conhecimento é animais e invertebrados, e o detalhamento do objeto é poríferos e quinidários. Então, vamos começar? Olá, estamos aí começando uma aula de biologia bem interessante. Trago para vocês esse assunto que é os animais invertebrados. Não é à toa que nós estamos representando alguns desses invertebrados que nós vamos ver em nossas aulas. Temos aqui uma caravela, temos um caramujo, temos um polvo e também tem um outro invertebrado que é o inseto. São bichos bem diferentes, como vocês podem observar. Então, já tem a deixa aí de que vai ser um grupo bem diversificado. Considerando que nós vamos falar sobre animais bem simples, eu passo agora a falar apresentando a vocês o primeiro grupo dos invertebrados. Com a seguinte questão: um animal que não se locomove, você conhece? É uma pergunta, é uma reflexão. Vocês conseguem adivinhar? Porque geralmente a gente trabalha muito com a ideia, quando você fala de animais, você lembra de um pet, você lembra de galinha, lembra de animais domésticos, de um modo geral, e todos estão em constante movimento. Então, você consegue imaginar um animal que passa a sua vida todinha céssio? Sim, temos aí o nosso animalzinho, vou apresentar para vocês. Está classificado dentro do grupo dos invertebrados e ele se chama uma esponja. Essa esponja ela vai fazer parte de um grupo que a gente vai começar a apresentar agora. Então, esse grupo aí é o grupo dos poríferos. A representação na imagem ao lado aí é uma esponja e a palavra significa corpo formado por poros, isso mesmo. Poros que lembra uma esponja. Por isso esse nome. São animais, embora sejam sésseis, são animais bem simples, dentro de uma escala evolutiva, pois são formados por apenas, pelo menos aqui nas nossas aulas, 2 tipos de células que serão apresentados dentro da sua estrutura bem simples, embora temos outras formações e temos outros grupos que vão representar uma característica de um pseudotecido, mas os mais simples, basicamente, são formados por coanócitos e amebócitos. E como a própria palavra diz, poríferos lembra poros, que lembra esse grupo grande que são as esponjas. Mas vamos entender um pouquinho mais as características e a classificação desses indivíduos, observando bem o formato deles. Bem, pelo formato, nós temos uma classificação muito básica de 3 grupos de poríferos. O primeiro que eu apresento a vocês é o ascon, que também é chamado de asconoide. Ele é o tipo mais simples de esponja. Sua parede é fina, com poros, que se abrem na espongiocele, isso mesmo, essa palavrinha aqui, mais uma no seu vocabulário de biologia, a qual se abre no ósculo. Então, esse indivíduo aqui, ele está sendo representado no nosso esqueminha didático aqui nessa primeira imagem. Temos aqui uma estrutura bem interessante, que é o átrio. Lembrando aí que esses animais, eles têm uma vida aquática, um hábito de vida aquática, pode ser marinha e pode ser também de água doce. Mas essa estrutura importantíssima aí que está aparecendo no nosso esquema, que é chamado de átrio, e ela vai se repetir também no outro indivíduo, é uma estrutura de paredes perfuradas, é uma cavidade, na verdade, que também é chamado de espongiocele, olha o trava-línguas aí, na extremidade oposta à base do seu corpo. E tem também uma abertura lá no iniciozinho aqui desse indivíduo chamada de ósculo.
O outro grupo que eu apresento a vocês de poríferos, ele é chamado de sícon ou ciconoide, que apresenta uma estrutura complexa maior do que a do tipo do ascon. Se vocês observar, ela já vai aparecer aqui ondulações, que são invaginações, e isso aqui está caracterizando esse grupo sícon, tá bom? Todos os indivíduos vão ter essa característica morfológica. O outro grupo a ser apresentado dentro desses poríferos é chamado de leucon ou leuconoide. É o tipo mais complexo desses indivíduos dentro do grupo das esponjas, do grupo dos poríferos, o qual se destaca pela grande quantidade de dobras na parede do corpo. Aí, se você observar, agora vamos fazer a comparação entre os três indivíduos, está aqui o leucon. Observem aqui uma estrutura mais complexa, com mais camadas. Nós não temos uma invaginação, mas sim mais camadas. E para vocês entenderem um pouquinho o processo que está sendo apresentado aqui nesse esquema didático, pelo fato deles serem sésseis, que ficam fixos num substrato no fundo do mar ou do rio, a água passa aqui por essas cavidades, trazendo aquilo que eles chamam de nutrientes, né, para eles, e depois ela sai pelo ósculo. Todos eles vão possuir esse mesmo mecanismo, mas o que vai diferir um do outro exatamente é essa estrutura morfológica que vocês estão vendo aqui. Esse primeiro é o ascon, parece um vaso. O sícon, ele parece um vaso, mas ele já tem algumas dobras, né, que são invaginações. E já o leucon vai ter uma estrutura de várias camadinhas, formando o que seria um tecido, que para alguns especialistas é chamado de pseudotecido. Mas para a gente dar continuidade aí ao estudo morfológico desses indivíduos, vamos entender as duas células que foi apresentado anteriormente e as funções de cada uma delas. Vamos lá? A primeira célula que eu apresento para vocês são os coanócitos. Bem, os coanócitos possuem um flagelo que forma um fluxo em que a água entra e sai pela abertura principal da esponja com o objetivo de trazer partículas, são aquelas partículas que passam junto com a água na cavidade, e são os próprios coanócitos que realizam a digestão. Né? Nós não temos aí, como fazendo uma analogia ao corpo humano, nós não temos um sistema digestório nesses indivíduos, que são extremamente simples. Por isso, a digestão é intracelular, ou seja, ocorre no interior de cada célula. Se você observar bem, esse aqui é o coanócito, ele está bem aqui apontado aqui na imagem. Se a gente faz um recorte nessa esponja e coloca ela no microscópio, esse recorte vai aparecer essa célula aqui, chamada de coanócito. Olha aqui, ele lembra bem um outro indivíduo, que a gente vai ver já daqui a pouquinho, né? Tem umas estruturas aqui, flagelos, que parecem mais tentáculos, e eles vão fazer esse papel da digestão, substituindo o que seria um sistema digestório em indivíduos, fazendo uma comparação aí, indivíduos mais complexos dentro da linha evolutiva desses animais. E para a gente conhecer um pouquinho mais a anatomia deles, eu apresento uma outra célula. Essa célula é chamada de amebócitos. São células envolvidas também no processo de alimentação, né, que recebem alimento dos coanócitos e vão transportar esses alimentos para as outras células. Então, depois que passa pelo coanócito, né, tem aqui uma imagem, eles estão bem atrelados, bem ligados aos amebócitos, que ficam aqui nessa camada mais internazinha, né, ele passa a alimentação para eles, para depois ser dividida para todas as células que vão formar a estrutura da esponja. Uma coisa interessante aqui nos amebócitos é que o nome lembra o indivíduo, um micro-organismo, né, dentro de outro reino que é chamado de ameba. Por isso o nome, morfologicamente, fazendo a comparação,
essa célula recebeu o nome de amebócitos. Lembrando aí a vocês que esses indivíduos não possuem exatamente só essas células, mas os menos evoluídos são basicamente elas, e aqueles que têm uma estrutura um pouquinho mais complexa vão apresentar outras células, mas essas são importantíssimas porque vão fazer parte de um metabolismo muito importante para os animais, que é o metabolismo da digestão. Vamos entender um pouquinho mais esses indivíduos, à medida que a gente vai se aprofundando. Eles também possuem uma reprodução, um ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida, ele se classifica de forma muito simples, como está sendo representado aqui no esquema para vocês. Nós temos um indivíduo que supostamente é do sexo masculino e outro do sexo feminino. E então aqui a gente já pode entender que esse tipo de reprodução é a reprodução sexuada, onde as esponjas podem se reproduzir com o envolvimento de gametas. Olha só que interessante. Já lembra um pouquinho o ciclo de animais mais complexos, em que o espermatozoide nada até a esponja fêmea e fecunda. Olha só como está sendo mostrado aqui no nosso esquema. Nós temos aqui a esponja macho, a esponja fêmea, eles vão produzir gametas que posteriormente vão se unir. Isso aqui ocorre de forma externa ao corpo do indivíduo, né? Aliás, de forma interna. O gameta masculino ele nada até o corpo da fêmea, invade, ele vai fecundar o óvulo dela, que vai formar uma larva. Olha só que interessante. Essa larva ela vai ter temporariamente uma vida livre, né? Ela vai nadar, ela tem cílios aqui. Alguns indivíduos têm o que parece ser uns flagelinhos que vão ajudar a esse indivíduo se desenvolver, e quando ele estiver numa fase mais evolutiva, ele vai ficar séssil, ele vai ficar fixo a um substrato e vai ter essa vida séssil o tempo todo, daí ele não sai mais. Por isso essa característica da esponja ter essa estrutura fixa dentro do substrato, que seria o fundo do mar ou o fundo do lago, e algumas vezes, para quem não tem muito conhecimento, acha que é um tipo de planta, pelo aspecto dela. Mas vamos conhecer uma outra forma desses indivíduos se reproduzirem. Vamos lá? Essa outra forma é chamada de reprodução sexuada. Ela já é mais simples, as esponjas podem se reproduzir por um método que é chamado de brotamento. Isso mesmo. Lembra o quê? Lembra uma planta, né? A esponja séssil, o indivíduo, né? Ele vai produzir um brotinho que vai se desenvolver em um novo ser, ele tem que se desprender, aqui não tem a presença de gametas, e ele vai ficar séssil no fundo do mar ou no fundo do rio para formar um novo indivíduo. Olha só como a reprodução assexuada, nesse caso, é muito mais simples desses indivíduos. Dependendo do indivíduo, dependendo da espécie, ela pode ter as duas formas de reprodução, sexuada e assexuada, fazendo uma alternância. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses poríferos. Mas existem poríferos de água doce? Eu já falei para vocês que existem, né? Eu acabei de falar que eles ficam sésseis ou no fundo do mar ou no fundo dos rios, ou seja, existem sim poríferos de água doce. E esse aí, ele é o Espongilla lacustris, isso mesmo, Espongilla lacustris, que está sendo apresentado aqui para vocês. Ele é encontrado em lagos, por isso o nome lacustris, e depois a incidência maior dele fica mais no hemisfério norte. Não tem muito representantes dele aqui no hemisfério sul. Ele é incidente no hemisfério norte. Mas, continuando aí, falando um pouquinho sobre esses indivíduos, existe um indivíduo que ele é representante da Amazônia. Sim, existem esponjas na Amazônia. Lembrando que a Amazônia é certamente o bioma mais rico do país em recursos naturais. Nós já sabemos isso, é certo. E entre eles,
entre essas diversas riquezas, os cientistas estão investigando uma substância, né, um antibiótico, cuja fonte está em uma espécie daqui da nossa região. Ela é chamada de Metânia reticulata e ela integra esse grupo. Então, trago aí para vocês uma curiosidade sobre esse indivíduo, mas não tem só essa importância não na indústria farmacêutica. Nós temos aí, eles servem como fonte de alimento dentro do ciclo, dentro de uma cadeia ecológica, de uma teia, eles vão servir de alimento para outros indivíduos no fundo do rio ou no fundo do mar. São animais também considerados filtradores, como a gente viu aí o mecanismo deles de alimentação, a água entra e depois sai pelo ósculo, entra pelas extremidades e sai pelo ósculo, filtrando a água do rio, a água do mar. Isso tem um processo importantíssimo dentro da ecologia, dentro do ecossistema. Possuem elementos na sua composição usados, isso são algumas espécies, na fabricação de AZT. A AZT é um medicamento utilizado no tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente conhece pelo nome de AIDS. E aí nós temos uma representação bem simples, porém bem natural, de um indivíduo no fundo do mar e interagindo com outros indivíduos, né? Nós temos aqui um coral e, claro, ele vai ter no seu convívio que repartir o seu meio, o seu local com outros indivíduos, ou seja, tem peixes e outros animais presentes aí nesse ecossistema. Então, aqui a gente finaliza as características das esponjas, o ciclo reprodutivo deles e a importância, algumas dicas de importância desses indivíduos dentro desse reino importantíssimo, aliás, dentro desse grupo importantíssimo. E aí eu passo a falar sobre um outro grupo que evolutivamente ele é um pouquinho mais diferenciado dos poríferos, que é chamado de quinidários. Aí nós temos uma representação desses indivíduos, como vocês podem ver, né? Aqui alguns indivíduos, a gente já vai classificar eles conforme a estrutura, como a gente viu nos indivíduos anteriormente. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles, né? Características dos quinidários. Eles são animais, como eu falei para vocês, mais complexos que a esponja, traçando uma linha evolutiva, pois possuem, aqui eles vão possuir uma camada digestiva, tecidos verdadeiros e esses sim já vão começar a possuir uma característica que a gente vê em todos os animais, que é a mobilidade. Eles não vão ficar sésseis no fundo do mar não, tá bom? E tem uma outra coisa interessante, eles vão começar a apresentar células um pouco mais complexas que lembram, fazendo uma analogia aí ao corpo humano, lembram as células do tecido nervoso. Então, esses indivíduos, evolutivamente, eles já vão apresentar características que a gente não viu nas esponjas. E para dar continuidade, vamos ver aí um pouquinho sobre outras características dos quinidários. Eles possuem uma célula muito interessante, exclusiva desse grupo, que são os quinidócitos. Eles se localizam nos tentáculos. Sim, esses indivíduos têm uma estrutura chamada de tentáculos, e ao serem tocadas, né, por outros indivíduos, essas células disparam um filamento com um líquido que queima, isso mesmo. Então, esses indivíduos possuem uma capacidade de defesa a partir da produção desse líquido que queima a superfície do outro indivíduo que entra em contato com ele. A gente vai falar mais adiante aí uma curiosidade sobre os quinidócitos. Vamos dar continuidade aí. A estratégia de alimentação deles já é um pouquinho diferente, já é mais complexa do que das esponjas. Eles usam os tentáculos para capturar as suas presas. Tanto o pólipo quanto a medusa, que está sendo representado aqui no esquema de vocês, o pólipo e a medusa, apresentam uma boca que se abre na cavidade gastrovascular. A boca está sendo apontada aqui no seu esquema didático, da medusa e do pólipo na outra extremidade.
mas não possuem ânus, o que caracteriza o sistema digestório como incompleto. Porque para caracterizar um sistema digestório completo nos indivíduos, à medida que a gente vai estudando os mecanismos evolutivos, eles vão apresentar a boca e o ânus. Aí sim é considerado um sistema digestório completo. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a estrutura morfológica deles. Eu adiantei para vocês aí medusa e pólipo, sim. Esses são os principais grupos dos quinidários, pois eles são classificados de acordo com a sua estrutura morfológica. Está aqui a medusa, a cavidade gastrovascular, que eu mostrei para vocês no esquema anterior, é o mesmo esqueminha. A boca, na extremidade de baixo na medusa, na extremidade de cima do pólipo, e ambos possuem, ó, tentáculos, esses aqui que vão ajudar a capturar o alimento desses indivíduos, que vai ajudar na digestão posteriormente, né, na inserção deles dentro do corpo e posteriormente na digestão. Mas não para por aí, nós temos mais características interessantes desse grupo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a característica da reprodução. Sim, eles possuem um ciclo reprodutivo. Eu apresento para vocês primeiro o ciclo da reprodução assexuada. Na superfície do corpo desses seres surgem brotos que, ao se desenvolverem, se separam e dão origem a novos indivíduos. Lembra muito brotamento, né? Esse tipo de reprodução é conhecido como, olha aí, brotamento. E é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. Então, já estou citando para vocês representantes com nomes populares, né? As hidras e as anêmonas marinhas. Então, aqui nós temos o esquema didático de uma hidra adulta. Um brotinho começa a nascer aqui. Ele se desenvolve nesse indivíduo, passa para a fase jovem dele, e quando ele já está quase totalmente formado, ele se desvincula do que seria a hidra mãezinha dele, né? E vai viver a sua vida formando um novo ciclo de vida. Mas não existe só esse tipo de reprodução. Existe também a reprodução para mostrar para vocês que há uma alternância de gerações aí, porque isso pode acontecer com indivíduos da mesma espécie, de terem a reprodução assexuada e também ter a reprodução sexuada. Para que a reprodução seja considerada sexuada, é necessário que ocorra a formação de gametas, ou seja, gametas masculino e feminino, quer dizer que nós vamos ter a presença de pelo menos 2 indivíduos, o masculino e o feminino. Isso é viabilizado pela presença de quinidários dioicos, ou seja, indivíduos com sexos separados, ou monóicos, hermafroditas, quer dizer que são indivíduos que possuem ambos os sexos, masculino e feminino, na sua própria estrutura. Para a gente entender um pouquinho mais esses indivíduos, vamos dar continuidade aí à apresentação deles, nesse ciclo que eu falei para vocês, que é um ciclo de alternância, né, de gerações. Nós começamos aqui apresentando na reprodução sexuada o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Observem aqui a produção de gametas desses 2 indivíduos, que vai formar, após a fecundação, o ovo ou o zigoto, né, que vai formar uma estrutura embrionária, olha só, com todas as fases iniciais de blástula, gástrula, até chegar à plânula, que é esse indivíduo aqui, que vai se fixar. Acreditem, eles têm uma fase muito pequena, séssil. Então, eles alternam também essa fase onde eles ficam fixos no substrato, no fundo do rio ou do mar. Não, nesse caso aqui do mar, desses indivíduos principalmente. Vai formar uma estrutura que vai ter uma reprodução assexuada. Aqui a gente está mostrando a alternância de gerações, porque nesse mesmo indivíduo nós temos reprodução sexuada e assexuada, a sexuada aqui em cima, sendo representada nessa parte superior do esquema, e assexuada, onde ele se fixa, ele vai se chamar cifistoma, e aí ele vai gerar brotinhos que são chamados de estróbilos,
que depois vão se desenvolver formando um outro indivíduo numa outra fase chamada de éfera, e essa éfera ela vai se transformar num novo indivíduo. Aqui eu estou representando para vocês a reprodução das águas vivas, tá? Os quinidários, como lembrando aí para vocês, são representados nesse grupo pelos pólipos e pelas águas vivas. Mas nesse esquema aqui nós temos as águas vivas sendo demonstrado o ciclo de vida desse indivíduo, mais uma vez, mostrando uma alternância de gerações, que alguns autores chamam de metagênese. Para dar continuidade aí ao nosso desbravamento desse grupo dos quinidários, vamos entender um pouquinho mais a estrutura deles. Essa estrutura que eu apresentei para vocês, que se chama tentáculos, ela vai ajudar muito no processo de locomoção. De forma geral, os quinidários realizam movimentos de contração e expansão no corpo, além de serem capazes de se locomover. Imaginem esse movimento de contração e expansão, um sapo se preparando para saltar, né? Ele dá um empuxo, ou seja, ele empurra, contrai o corpo dele, empurra ele contra o solo para dar aquele impulso para o salto. É mais ou menos dessa forma que ocorre esse movimento de contração e expansão do corpo desses indivíduos, e na escala evolutiva dos filos, eles vão representar os primeiros animais a desempenhar a função de locomoção, como eu falei para vocês, porque anteriormente as esponjas elas não têm essa característica de se locomover, elas ficam fixas ao substrato a sua vida toda, exceto na fase reprodutiva, que há aí a locomoção do gameta masculino até o gameta feminino, mas fora isso, o indivíduo fica, na fase inicial também, o indivíduo fica depois, a sua vida toda, fixo no substrato. Então, nós temos aí um quadro comparativo, imaginário, aqui imagine na cabeça, que há uma evolução do grupo anterior para esse grupo, fazendo o link. Vamos continuar aí mostrando para vocês, nesse esquema didático, como ocorre o processo de locomoção. Nós temos aí os dois indivíduos sendo representados, o pólipo e a medusa. Observem que a locomoção do pólipo, vocês vão fazer a leitura da esquerda para a direita, para a gente entender um pouquinho. Deixa eu grafar aqui para vocês entenderem a orientação que vocês vão fazer ao observar o pólipo. Então, fazendo essa leitura da esquerda para a direita, ele vai contrair o corpo dele. Olha aqui, e os tentáculos vão ser, junto com a anatomia do corpo, vão dar esse empuxo para que eles comecem a se deslocar, e aqui nesse sentido, da esquerda para a direita, até ficar na estrutura em pé. Eles fazem isso constantemente, que é uma forma deles se locomoverem no fundo dos mares. A medusa ela já tem uma locomoção um pouquinho diferente. Ao invés de ser da esquerda para a direita, ela é de baixo para cima, aqui, olha. Onde ela ela primeiro faz aquele movimento do sapinho, né? Contrai o corpo dela para baixo e depois ela sobe, né? Vai subindo. E esse empuxo, fisicamente, pelo esquema está sendo representado aí, é como se tivesse um movimento para baixo, mas não, é o empuxo dela na física para elevar o corpo dela no fundo do mar, fazendo esse movimento o tempo todo, né? Vai subindo assim, desse jeito aí. Para a gente entender um pouquinho mais desses indivíduos, vamos conhecer aí uma outra característica, que é a fisiologia deles. Geralmente, os quinidários não possuem sistemas complexos de órgãos, como a gente, fazendo uma analogia, apresenta no estudo da anatomia humana, mas possuem um sistema digestivo que se aproxima dessa característica, embora seja considerado incompleto. Lembrando aí que para ter um sistema todo completo, precisamos de órgãos, precisamos de tecidos diferenciados para formar esses órgãos, e cada um possuindo um papel diferenciado de digestão, aquela digestão complexa, e também as cavidades boca e ânus. Aí a gente considera um tubo digestório completo.
fazendo uma analogia mais uma vez ao corpo humano. E vamos conhecer um pouquinho as outras características desses indivíduos. As outras funções do corpo desses animais são realizadas por meio de mecanismos simples. E, continuando, existe uma coisa muito interessante nesses indivíduos que eu falei para vocês anteriormente, que são a presença de estruturas chamadas de quinidócitos. Eles vão produzir um líquido que, quando o indivíduo encosta nas águas vivas, ele se queima. Esses acidentes por águas vivas e caravelas são um quadro clínico decorrente da ação dessas toxinas presentes nos tentáculos desses animais, pois podem causar tantos efeitos tóxicos quanto alérgicos. Isso aí são informações do Ministério da Saúde, são fontes do Ministério da Saúde. Hoje apresentamos dois grupos bem interessantes dentro da linha evolutiva. Podemos fazer na nossa aula a comparação evolutiva entre eles, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!